Presidente, eu gostaria que o senhor informasse também, falasse o que vem a ser o recesso, porque as pessoas acham que a Câmara fica fechada, que ficou esse recesso 30 dias, né, praticamente. Sabe, Cláudio, o que eu tenho aprendido desse ano e meio que eu estou envolvido com a política, é que tudo que ocorre nesse meio da política tem uma repercussão muito grande, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. E o que eu percebi? Muitas pessoas falam e comentam daquilo que não conhecem, lamentavelmente. O que significa recesso? Por força do dispositivo constitucional municipal, do dia 1º a dia 31 de julho ocorre recesso parlamentar. Recesso parlamentar é a ausência de sessões ordinárias. Havendo necessidade, temos sim sessões extraordinárias. Não houve agora em julho. Mas só para você ter uma ideia, nesse mês de julho eu pedi para levantar, ontem eu cheguei e pedi para levantar, foram atendidos 1.521 cidadãos na Câmara Municipal, nos gabinetes dos vereadores. Então os vereadores trabalharam, os assessores trabalharam, a Câmara permaneceu aberta. Só não houve, neste período, sessão ordinária que passa a voltar agora a partir do dia 4, primeira segunda-feira do mês de agosto. Bom, esse número que foi cadastrado, né? Cadastrado, é bom ressaltar. Eu sempre digo que aqueles cadastrados não correspondem efetivamente aos que foram atendidos. O número de pessoas atendidas foi bem maior. Por exemplo, aqueles que vão no gabinete do presidente para falar com o presidente, e eu estou lá todos os dias de manhã e à tarde, atendendo a população, atendendo as pessoas que procuram a presidência da Câmara, eles não passam pelo cadastro. Então, na verdade, eu posso te garantir que mais de 1.521 cidadãos foram atendidos na Câmara Municipal neste mês de julho, no período de recesso. Eu, na última sexta-feira, foi quinta ou sexta-feira, eu estive no prédio da Câmara Municipal de Prudente, e eu verifiquei ali que são confeccionados ali currículos, né? E eu também percebi ali também umas mudanças, chegando cadeiras novas. Quer dizer, a Câmara ultimamente mudou bastante, né, presidente? Mudou. Se você for ver hoje a estrutura física da Câmara Municipal, ela está bem diferente daquilo que era um ano e meio atrás. Né? Ali na entrada, o gabinete da presidência, a sala de reuniões, nós conseguimos trocar as cadeiras, temos cadeiras novas. Dava vergonha de receber as pessoas ali em reunião na Câmara Municipal, porque sequer tinha lugar para sentar. Então, hoje a estrutura física da Câmara Municipal é outra, desde os gabinetes, adaptamos os gabinetes para que possa atender melhor a população de Presidente Prudente. Colocamos ar-condicionado naqueles gabinetes, porque não existia, não havia ar-condicionado. Arrumamos as persianas, ou seja, fizemos uma mudança naquilo que é possível fazer no prédio para que pudesse atender melhor a população de Presidente Prudente e para que desse uma condição melhor de trabalho aos servidores da Câmara Municipal. Eu sempre penso muito na condição de trabalho daqueles que prestam serviço. Então, tentamos colocar na Câmara Municipal e com o apoio dos colegas vereadores, melhorar as condições da Câmara Municipal para a prestação de serviço à população de Presidente Prudente. O senhor falou do ar-condicionado aí, eu frequento ali a Câmara há muitos anos, fazendo matéria com os vereadores, os ex-vereadores, e ali muitas vezes ali na época aqui Prudente acho que é 10 meses ao ano faz calor, né? É verdade. E ali é triste para ficar. E às vezes eu levava o vereador para fora do gabinete dele, porque não tinha condições. Hoje, como você acabou de dizer, tem um ar-condicionado, dá para receber a pessoa. Tá certo que é um lugar pequeno, mas felizmente teve a ideia de colocar ar-condicionado. Tanto a prefeitura também, o prefeito Tupã colocou no prédio, que antigamente ficavam os ventiladores ligados o tempo todo. Né? E isso tudo não trata-se de luxo para quem está no local. Quem trabalha, quem frequenta um escritório, quem frequenta qualquer estabelecimento fechado, sabe da importância hoje de um ar-condicionado em Presidente Prudente. Então, eu realmente não consegui entender o porquê que não havia sido colocado, implementado esse benefício para os trabalhadores e para a população. E eu implementei, fizemos, e hoje a Câmara, mesmo naquele ambiente acanhado, que não é o propício, mas já está numa melhor condição para atender melhor a população. Agora, saindo um pouco da política, fala um pouco do senhor, o Valmir da Silva Pinto. Falasse, o senhor não era conhecido, chegou, se elegeu, daqui a pouco já é presidente. O senhor fazia o que antes, presidente? Então, Cláudio, eu vou tentar aqui de uma forma bem resumida dizer quem é o Valmir da Silva Pinto, porque aqueles que me conhecem hoje e não conhecem a minha história podem ter uma imagem diferente e talvez fazer algum comentário daquilo que não conhece. Então, o Valmir é um cidadão prudentino, nasci aqui em Presidente Prudente no ano de 1962, portanto tenho 52 anos, não sou nenhum garoto novo, não, já tenho 52 anos.
Comecei a trabalhar muito cedo, com 15 anos eu tive meu primeiro registro em carteira e a partir daí não parei, tanto é que já estou aposentado por tempo de contribuição, ou seja, quem começou a trabalhar cedo sabe que também a aposentadoria ocorre mais cedo. Vim de uma família muito pobre aqui em Presidente Prudente. Meu pai é aposentado do DR, funcionário público estadual, Departamento de Estrada e Rodagem. Ele não aposentou como engenheiro, não, ele aposentou como trabalhador, ele entrou como trabalhador braçal e aposentou como operador de máquinas, ou seja, aquele que dirige o trator. Então, vim de uma família muito pobre, sempre estudei em escola pública aqui em Presidente Prudente, estudei no Lar dos Meninos durante 4 anos, depois no Sarrion, no Monsenhor Sarrion. Estudei lá, fiz todo o meu ginásio, meu colégio. Fiquei 3 anos e meio parado depois que eu terminei o colégio, porque eu não tinha condição, minha família não tinha condição, e eu, mesmo trabalhando, não tinha condição de pagar uma faculdade, e eu queria fazer o curso de Direito. Depois de 3 anos e meio, prestei vestibular, passei no vestibular, e naquela época, o vestibular na Toledo, eu lembro que era 9 por 1, 10 por 1, e eu consegui passar em 9º lugar no vestibular da Toledo, fiz Direito. Nesta época eu tomava 6 ônibus por dia, 4 para ir trabalhar, né? Ia de manhã, voltava para almoçar, voltava depois do almoço, voltava à tarde, pegava e ia para a faculdade e voltava para a faculdade à noite. Então, eu posso falar assim, às vezes quando as pessoas vêm discutir a respeito de transporte urbano comigo, eu conheço muito o transporte urbano, como usuário do transporte urbano, eu creio que poucos utilizaram tanto o transporte urbano em Presidente Prudente como eu, e conheço também porque eu tive a oportunidade de trabalhar como advogado das empresas de transporte urbano em Presidente Prudente. Eu me formei em 1987 e a partir daí, e casei também em 1987, e a partir daí o desenvolvimento da minha vida profissional foi muito bom. Então, em primeiro lugar, eu agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade, agradeço àqueles que comigo estiveram, né? Agradeço a minha família que me deu um apoio muito grande, a minha esposa. E eu só queria ressaltar um negócio ainda, uma referência a isso. Eu casei em 1987, Cláudio, e morei 6 meses num cômodo, e morei 7 anos numa edícula lá no Jardim Santana. Eu fui morador do Jardim Santana durante 12 anos. E eu morei 7 anos numa edícula na rua Romeu Cavalcante, e quem mora lá sabe disso. E foi lá que eu tive meus 2 filhos. E depois construí uma outra casa ali no Jardim Santana, na rua Félix Buchala, e morei ali durante 5 anos, já numa casa que eu construí. E em 2000 eu mudei para o Dama 1 e moro no Dama 1 até hoje. Então, eu tive um desenvolvimento profissional aqui em Presidente Prudente, nunca precisei sair de Presidente Prudente para poder ter um desenvolvimento pessoal e profissional, então eu agradeço muito a essa cidade. E nesse ciclo da minha vida, alguns foram se fechando. Por exemplo, fui professor durante 15 anos na Toledo, professor do curso de Direito. Que bom. Né? Professor do curso de Direito, Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho. E esse ciclo também se fechou. O ano passado foi o último ano que eu fui professor. A advocacia também, esse ciclo está se fechando. Eu estou parando com a advocacia, apesar de ser sócio de um grande escritório de advocacia em Presidente Prudente. Por que eu estou fechando esses ciclos? Porque um novo ciclo está se abrindo na minha vida, que é o ciclo da política. Eu acho que agora é o momento de eu retribuir a Presidente Prudente aquilo que o Presidente Prudente me deu, as oportunidades que eu tive aqui em Presidente Prudente. Então, fui eleito vereador. Na história de Presidente Prudente, pela primeira vez, alguém que foi eleito vereador no primeiro mandato foi eleito presidente da Câmara. E eu reputo isso ao meu partido, ao PTB, que nós fizemos 4 vereadores, e aí, né, a segunda bancada teve 2 vereadores, então nós tivemos uma superioridade, e eu entendi que com essa superioridade nós poderíamos sim pleitear a presidência da Câmara Municipal. Então fui eleito presidente da Câmara Municipal e tenho sonhos e perspectivas dentro dessa minha trajetória política aqui em Presidente Prudente, sem sombra de dúvida. Falando de política, nós poderemos ter surpresa em breve ou não? Olha, se depender de mim, é óbvio que quando você fala em surpresas, você está imaginando alguma coisa lá para 2016, é isso, cara? Quando se fala em coisa grande, não depende única e exclusivamente da vontade daquele que pretende. Depende também de partido político, depende também de grupo político, e depende da pessoa estar preparada para assumir uma função desta. Então, eu estou me preparando e ficarei à disposição, sem sombra de dúvida, do meu partido, né, do líder do meu partido, que é o prefeito municipal, que é o Tupã, e também da população de Presidente Prudente. Mas eu quero estar preparado, porque se essa for a vontade do partido e do povo, eu quero estar preparado para assumir essa responsabilidade.
Foi bom, eu tinha conversado com o senhor algum tempo atrás, o senhor falou, Cláudio, eu vou contar um pouco da minha vida, você vai chorar. Né? Muitas pessoas acham, presidente da Câmara, advogado, nasceu num berço de ouro. O senhor contou um pouco da história do senhor aí, e eu tenho a história do nosso companheiro de trabalho, o deputado Ed Thomas. É a mesma, ele fala que já trabalhou com galinha, em Tarabai, e ele, quando ele casou também, eu me lembro, foi nessa época também, e ele também morava numa casinha, num pequeno cômodo. Ele contava, até hoje ele conta, o dia que tiver a oportunidade, que ele ficava no portão esperando para alguém passar com cigarro para ele serrar um cigarro. Quer dizer, o Ed sofreu, hoje é deputado estadual, é radialista também, mas muitas pessoas, mas esse cara é deputado, esse cara, né, bem, mas não sabe o que passou. E eu, num evento, nós estávamos num evento, o senhor falou, Cláudio, quando tiver a oportunidade, quero contar um pouco da minha história no rádio, se possível na rádio comercial. E aí as pessoas estão entendendo um pouco do senhor, né? Conhecendo um pouco, né? É verdade, porque quando você conhece a trajetória de vida da pessoa, você passa a compreender melhor aquilo que ela pensa, aquilo que ela acha, e passa a fazer um julgamento diferenciado a respeito dela. Então, isso é importante. Eu sempre estudei em escola pública, fiquei até sem estudar durante 3 anos e meio por falta de condições financeiras. Trabalhei, me casei sem ter absolutamente nada. Hoje a gente vê as pessoas que querem se casar, eu quero ter uma casa, eu casei sem nada, nem cama eu tinha quando eu me casei. Mas estava apaixonado, casei, né? Até hoje, né? Até hoje. Então, foi isso que aconteceu. Moramos 6 meses num cômodo só, e eu lembro que num determinado dia eu cheguei do trabalho e minha esposa estava chorando, nervosa, porque ela disse o seguinte, olha, se nós não formos para a edícula, aqui nem tinha terminado ainda, né? Amanhã eu vou sozinho, porque eu não aguento mais ficar aqui, né? E aí nós mudamos, inclusive sem terminar essa edícula lá no Jardim Santana, e fomos e moramos lá e fomos muito felizes lá. Foi um lugar que eu tenho, uma lembrança muito boa, porque lá eu tive meus 2 filhos nessa edícula, morei 7 anos lá e já era advogado, né? Já estava desenvolvendo a minha vida profissional. Agora uma coisa eu digo para você, Cláudio, desde 1987, quando então eu me formei, quando eu casei, comecei um novo ciclo na minha vida. Eu posso dizer para você, eu agradeço a Deus muito por isso, em primeiro lugar. Eu quero sempre deixar isso registrado. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar, entendo que Deus me abençoou de forma abundante. No seguinte sentido, de 87 até hoje, eu nunca tive um ano pior do que o ano anterior. Eu vejo as pessoas reclamarem e falarem e eu fico até constrangido, porque Deus tem me abençoado de uma forma tão abundante. De 87 até hoje, cada ano que passa, eu sou mais abençoado do que o ano anterior. Então, imagine, né, você vai computando e vê que realmente Deus me fez um privilegiado. E os filhos estão estudando? O meu filho, o Valmer Júnior, já terminou, está advogando, né? Ele tem o escritório dele, não está no meu escritório. E a minha filha Camila, ela está fazendo o 4º ano de Direito lá na Toledo e é professora de inglês também. Os dois tiveram a oportunidade de estudar nos Estados Unidos, então eles falam fluentemente o inglês, e a Camila, inclusive, ela dá aula de inglês também numa escola aqui em Presidente Prudente. A Toledo, não precisa nem comentar, né, sobre a Toledo, né? E eu só queria ressaltar mais uma coisa. Eu entendo e eu considero a Faculdade de Direito de Presidente Prudente da Toledo uma das melhores faculdades do Brasil. E isso não é apenas um Valmir falando, são os dados e os números que provam e mostram isso daí, né? Em 2010, eu fui indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo, para concorrer a uma vaga de desembargador no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas. Eu fui um dos 6 indicados no estado de São Paulo, entre os advogados que estavam participando desse pleito, né, tentando uma vaga de desembargador pelo 5º Constitucional. Então, quem é advogado, quem fez direito, sabe o que significa esse 5º Constitucional. E eu fui um dos indicados. Então, foi uma honra para mim ser indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil, pela trajetória, pela prestação de serviço, pela capacidade, pelo conhecimento, pela idoneidade. Então, ter sido indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo, para concorrer a uma vaga de desembargador no Tribunal Regional do Trabalho em Campinas. Então, esse também foi um ponto extremamente importante na minha vida que eu gosto de ressaltar, porque me traz muita lembrança boa. Falou da Toledo, eu sou formado em Direito, minha filha, ela estava, pai, eu quero fazer Direito. Aí ela foi lá, acho que não gostou muito e está fazendo serviço social na Toledo, mas também a Toledo ali é ótimo. Todas as pessoas que eu falo, né, que a minha filha está fazendo a Toledo, serviço social, eles já falam, ali pode ficar tranquilo. Todos os cursos lá são muito bem avaliados,
e os profissionais que saem dali saem qualificados, né? Isso eu posso dizer pela experiência, foram 15 anos ministrando aula lá na Toledo, em Presidente Prudente, né? Então, são 15 anos de experiência que eu tive daquela faculdade, do interesse, da responsabilidade, do carinho que o seu Milton tem por aquilo e pela forma como é conduzida aquela faculdade. Bom, eu moro ali do lado da Toledo, né? Nasci ali, eu conheci acho que conhecendo também o Toninho, que morreu em 89 num acidente automobilístico, é o filho do Milton Pernacho, o filho único, né? Isso. As filhas, né? A Zeli, a Maria do Carmo e as demais. O senhor chegou a conhecer o Toninho, né? Conheci. Na época que eu fazia faculdade, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. E aí, quando aconteceu o acidente, foi algo assim muito, muito triste, né? Então, era o único homem filho do seu Milton. Ele tem várias filhas, todas envolvidas e engajadas ali com o trabalho e desenvolvimento da Toledo. E eu tive o prazer de conhecer essa família maravilhosa aqui em Presidente Prudente. Bom, segunda-feira volta os trabalhos, volta as sessões. O senhor está chegando de Cuba, trouxe o charuto para mim ou não? Eu trouxe um charuto para você. Eu estou chegando de Cuba, eu tive a oportunidade de ficar uma semana lá em Cuba, conhecendo aquele país. Eu conheci a história da Revolução Cubana em 1959 e eu tive sempre um grande interesse em conhecer em loco aquele país, né? De ver, de vivenciar como vive o cubano, um dos poucos países assim com uma economia extremamente fechada e com uma política extremamente fechada, uma política ditatorial de esquerda, um país chamado socialista. Então, eu tive a oportunidade de agora estar em Cuba, na semana passada, então visitei Havana e fiquei alguns dias numa instância lá chamada Varadero, uma praia linda, maravilhosa. Então eu conheci Cuba, tenho agora um pouco mais de conhecimento a respeito do que significa socialismo e tenho um conceito próprio a respeito daquilo que é bom ou daquilo que é ruim. Então as pessoas não vão me passar assim um conceito só daquilo que a gente ouve, porque quando você ouve alguma coisa, você consegue captar e entender, mas quando você ouve e vê, então você tem uma amplitude muito maior de conhecimento para poder falar a respeito do assunto. O senhor foi para Cuba, a Beth vai para, não é para Cuba, mas para Caiabu. Para pegar um voo às 2 horas. Falando de Cuba, viu, presidente? Eu entrevistando o presidente do Sincomércio, Vitalino Creles, eu falei que o senhor estava em Cuba. Ele falou: cheguei a semana passada de Cuba. Ele estava em Havana. Quase vocês trombaram. E tá muito barato ir para Cuba, viu? É um turismo barato, é um turismo extremamente interessante, porque além de ser um turismo para descansar, é também um turismo de conhecimento histórico. Eu tive lá em alguns lugares, em alguns pontos históricos de Cuba, que me trouxe assim algo muito prazeroso. Eu recebi agora, falando, é barato, porque eu recebi um pacote agora de manhã para a Argentina, acho que dá ida e volta, acho que 6 parcelas de 86, quer dizer, não chega a R$500. Não, é verdade, é tudo parcelado, então dá para fazer hoje sim, as condições para poder viajar, inclusive para o exterior, estão bem melhores do que eram, né, quando nós éramos aí mais novos, aí, que não conseguimos, em hipótese alguma, sair do Brasil. Hoje está mais fácil fazer isso. Bom, o senhor falou que foi em Cuba, a Beth vai pegar o voo agora, Beth, 2 horas para onde? Para Caiabu? Você vai junto? Vamos sim. Você também tem parente lá em Caiabu, né? Tem. Aliás, Caiabu é um lugar que eu tenho um carinho muito grande, viu? Eu tenho vários amigos que moravam aqui em Presidente Prudente, né? A família do São Antônio Pereira, que ele já é falecido, mas a família Pereira que mora, tem uma propriedade rural lá em Caiabu. Eu já tive na Caiabu e tenho um carinho muito grande por aquele município lá. Infelizmente, a última vez que nós fomos lá, uma tristeza, onde aquela dentista que morava em a Luana, né? Era colega da Beth, eu fui até o local, entrevistamos o pai, conheci a avó da Beth, mas infelizmente a última vez que eu estive lá não foi para passear, mas não foi boa, mas é um lugar gostoso de se viver. Presidente, a avó, como é que chama a avó? Vó Cida. Presidente, muito obrigado. Tirar o senhor no sabadão aí tranquilo para vir até o estúdio aqui, mas muito obrigado pelas informações e obrigado aí por ter passado um pouco da vida do senhor. Cláudio, se alguém tem que agradecer, esse alguém sou eu. Cláudio Moreno, Rádio Comercial, sempre na frente.